É com grande satisfação que estou diante da banca para a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso realizado na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, como parte de requisito para a graduação da Engenharia de Produção. Meu nome é Cláudia Rocha Joaquim, trabalho atualmente na área da educação nas escolas públicas da Prefeitura Municipal de São Paulo. Trago para vocês da banca o meu tema, que é o estudo do consumo de água e as propostas para um consumo consciente e sustentável no Centro Educacional Unificado Meninos. A área de pesquisa aqui utilizada é engenharia sustentável, que é uma ciência e que estuda a elaboração de projetos de sistemas que integram a natureza e as organizações humanas, sempre visando o mútuo benefício. Público-alvo. Caso os senhores não conheçam o Centro Educacional Unificado, em que ao longo desta apresentação abreviarei e me reportarei como CEL, é um espaço público, múltiplo e aberto a toda a comunidade do seu entorno. Recebe diariamente, além de seus alunos regulares e matriculados, que estão na faixa entre 0 a 14 anos, que nós temos lá o SEI, o EMEI e a EMEF. Também recebem outras diversas pessoas interessadas nas atividades oferecidas. Aqui, o público é predominantemente de baixa renda e moradores das comunidades do entorno. Uma das comunidades que tem ali do entorno é a comunidade de Heliópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo, que eu acredito que os senhores conheçam. E é desta forma que a Prefeitura Municipal de São Paulo proporciona à sua população, a população de São Paulo, espaços públicos e gratuitos com atividades diversificadas na área de lazer, cultura, esporte e educação. Problema: os centros de educação unificados são pontos de apoio importantes para as comunidades locais e, devido a uma grande movimentação e utilização dos espaços, faz com que o consumo de água seja grande e desordenado. O espaço escolhido para a pesquisa foi o CEL Meninos, que está localizado no bairro São João Clímaco, em São Paulo. E é neste espaço público que foi observado e levantado os problemas como o uso e o consumo de água não consciente. E quais eram as possíveis tecnologias e formas de gestão que poderiam ser disponíveis para a diminuição do consumo de água no local. Objetivos. A ideia central deste trabalho foi de realizar um estudo sobre o uso e o consumo de água no CEL Meninos, para a criação de propostas de soluções para racionalizar o consumo de água potável por meio do reuso. Nas afirmações do autor Dias, podemos enxergar claramente a educação ambiental e o consumo consciente. Ele diz o seguinte: que possuir consciência ecológica é utilizar os recursos ambientais de forma sustentada, ou seja, consumir o que se pode produzir, sem prejudicar o ambiente para as gerações futuras. No campo da educação ambiental, cabe ressaltar que a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNA, Lei 9.795/09, estabelece como um dos objetivos estratégicos da educação ambiental o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio no meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. O meu trabalho está pautado na ferramenta Design Think. Ela é composta por 3 partes: a inspiração, a idealização e a implementação. Diante desse fato, fui até o local, fui conhecer o CEL Meninos. Fui recebida a princípio pela gestora, que me deixou super à vontade para conhecer os espaços, fazer os levantamentos fotográficos e as análises e conversar com os usuários ou mesmo funcionários públicos.
Ela levantou que o maior problema ali é o desperdício da água. Conversei com alguns usuários e eles falaram o seguinte, um deles, eu acho um absurdo você entrar no banheiro, olhar para o espaço onde está o chuveiro e não ter ninguém. Simplesmente a pessoa foi lá, tomou o seu banho, saiu e deixou a água ali correndo. Não teve, não pensou em fechar, não pensou na questão ambiental, não pensou no outro. É um desperdício por desperdício. Né? É possível que ela faça isso também na sua casa. Né? Então foi uma das indagações de um dos usuários e eu achei bem pertinente para estar passando para vocês assim, que realmente eu fiquei também espantada. Percebia também, assim, principalmente mais criança, né? Que eles iam no banheiro rapidinho, apertava ali a água, mas assim, nem lavava a mão, era só aquela passada de água na mão e já saiu e deixava lá a torneira aberta. Então assim, eles não têm este cuidado, né? E o espaço, ele é frequentado por pessoas desde manhã até a noite. Lá eles têm a IMF, a EMEI e o SEI. Os SEI são crianças de 0 a 4 anos, a EMEI atende crianças de 4 a 5 anos, 6 anos, e a IMF atende crianças de 6 anos até os 14, 15 anos. Fora que tem as universidades abertas, tem algumas outras universidades lá, tem também a questão de atividades de curso, as ETECs, tem teatro, cinema, tem a piscina, tem as quadras de futebol, tem, enfim, tem cultura, lazer e educação o tempo todo ali. Então, a rotatividade de pessoa é grande, em torno de mais ou menos 1 ou 2 vezes por semana tem essas pessoas ali, fora as crianças, né, o pessoal, os alunos regularmente matriculados, né, que é de 0 até os seus 14 anos que frequenta ali. Então, ou seja, o tempo todo é utilizado a água. E se não utilizar ela de uma forma racional, com certeza isso vai virando um problema muito grande, que é o que eles estavam elencando. Então, o que eu fiz? Voltei, pensei em algumas possíveis soluções, né? Soluções que não fossem caras, que fossem viáveis e que poderia realmente surtir algum efeito. Então, fiz o meu trabalho embasado também em parte teórica, né? Li bastante eu gostei bastante do autor Dias, né? Que fala muito a questão ambiental, né? Da forma que ele pensa e o que pode buscar e trazer para as pessoas uma consciência melhor, né? Então, assim, pensei o tempo todo como fazer com que aquelas pessoas não desperdiçassem tanto a água, trazer um envolvimento daquele público para que isso não ocorresse mais. Né? Então, assim, a minha pesquisa, ela propôs ao público ideias de conscientização, né? Como poderia resolver, como poderia ser feito. Então, assim, levei essas ideias para que eles pudessem elencar os prós e os contras. Analisando o local. Nesses 2 próximos slides, passo a vocês o diagnóstico desta pesquisa exploratória e que me permitiram elaborar as propostas tecnológicas e de gestão. Na foto 1, percebe-se as torneiras gotejando pelo mau uso. Já na foto 2, mostra um método paliativo e muito rudimentar, em que foi colocada uma braçadeira de nylon nas torneiras, a fim de restringir o tempo de abertura, reduzindo assim a vazão de água durante o seu uso. Na foto 3, dou destaque à inutilização de algumas pias e o fechamento inadequado das torneiras com fitas adesivas, de modo que estas podem ser facilmente retiradas por qualquer usuário. Quando fui aos vestiários e banheiros, percebi que no banheiro masculino havia um espaço para tomar banho com tipos de chuveiros diferentes, como podem observar na foto 4 e 5. O que fatalmente pode acarretar em consumos desiguais devido aos modelos e marcas de chuveiros diferentes.
Já na foto 6, mostra a horta comunitária, que está sendo desenvolvida junto aos alunos da comunidade de entorno do céu. A horta é irrigada com água potável, conforme informações prestadas informalmente por um funcionário da segurança. Já na foto 7, diante das informações coletadas da gestão, mostro as 2 caixas de águas que estão localizadas na entrada principal do céu, afirmando que não sofrem falta de água, mas sim o desperdício. Como podem ver, foi de acordo com as informações prestadas e analisando o local que elaborei e apresentei algumas propostas para soluções de infraestrutura e tecnologia baseadas em educação ambiental que seguem nos próximos slides. Propostas sustentáveis. Durante a pesquisa realizada, foram levantadas as seguintes possíveis soluções: tapetes de reuso de água do chuveiro, chuveiro sustentável, panfleto de conscientização, redutor de vazão para os chuveiros e redutor de vazão para as torneiras e a mini cisterna. Apresento agora para vocês cada uma das propostas, passando também os resultados dos prós e dos contras que os usuários avaliaram. Tapete de reuso da água do chuveiro. Ela fica embaixo do chuveiro como se fosse um tapete. O usuário começa a tomar seu banho normalmente, a célula capta essa água que cai e a água desperdiçada fica toda concentrada nessa célula. Normalmente capta por volta de 10 litros do líquido. Esse líquido depois você pode estar jogando nas descargas para lavar o banheiro e o pátio. Depois que eu mostrei essa proposta, as pessoas que estavam tiveram críticas e elogios. As críticas a facilidade em levar esse tipo de tapete para casa. Eles acham que é uma coisa diferente e que eles vão acabar gostando e vão querer levar para casa. E os elogios gostaram da ideia, mas não para o espaço público. Chuveiro sustentável é um sistema de purificação de alta tecnologia semelhante ao que é usado pelos astronautas. Em órbita, a água utilizada para se lavar é reciclada e usada novamente na lavagem e no consumo. Aqui, o chuveiro sustentável, a água cai do chuveiro, vai para o ralo e é purificada instantaneamente e bombeada de volta para o chuveiro. As pessoas que eu apresentei essa proposta, eles não deram nenhum elogio, né? Eles falaram apenas na questão de gasto financeiro que acreditam ser muito elevado e não aplicável também para os espaços públicos. Panfleto de conscientização. Ele foi elaborado com o intuito de divulgar informações para as pessoas e de conscientizar principalmente os utilizadores do céu meninos a fazerem melhor uso da água, evitando ações que levem ao desperdício e o mau uso. Para quem eu estava apresentando, foi logo aceito de prontidão. Entendem que este tipo de proposta não tem nenhum custo, porque ele pode inclusive ser enviado por e-mail. Redutor de vazão para chuveiro. A instalação desses redutores é relativamente simples. Instala-se o redutor na tubulação que alimenta o chuveiro. Tem as vantagens e as desvantagens. As vantagens é a instalação e a manutenção totalmente simples. Auxilia na redução de consumo sem perdas significativas do conforto do banho. Já as desvantagens fica a cargo da gestão, a regulagem. Se a redução for muito grande, pode afetar a qualidade e o conforto do banho dos usuários. Não é recomendado a instalação onde a pressão da água é baixa ou apresenta variações constantes. Ao apresentar essa proposta, não houve nenhum elogio, até porque eles já fizeram em tempos atrás eles colocaram esse tipo de redutor e o que aconteceu? Teve muita queima de chuveiro, então eles descartaram totalmente essa proposta. Redutores de vazão para as torneiras. Tendo em vista diminuir a vazão e a pressão da água que sai das torneiras após o seu acionamento, é instalado um redutor de vazão. Nem toda a água que sai da torneira é aproveitada pelo usuário, ocorrendo assim o desperdício. O redutor de vazão é instalado entre a tubulação de água na parede e a torneira, e não necessariamente na parede.
Após a instalação, exerce-se uma pressão sobre o volume da água, reduzindo a sua passagem por um orifício, ao mesmo tempo mantendo a vazão normal. Alinhando o redutor de pressão em torneiras, também pode-se usar os arejadores, que instalados nas saídas de água, tornam ainda mais eficiente o consumo. Mostrando essa proposta, o que as pessoas que estavam lá falaram sobre o assunto? Primeiro, que adoraram a proposta e que não houve nenhuma crítica. É uma proposta totalmente aceitável e viável, entendendo também que não tem um custo elevado, além de não necessitar de mão de obra. Até porque na prefeitura, tudo que necessita de mão de obra tem que ter licitação. Mini cisterna. O reuso de água proveniente de chuva pode ser um excelente ganho na quantidade coletada pelo céu, para o uso de atividades que não exigem água potável, como em limpezas de áreas internas e externas, e ainda servir como forma de conscientizar a população quanto à necessidade de economia da água potável, demonstrando o aproveitamento e o armazenamento. Basicamente, a montagem do sistema coletor de água das chuvas no céu poderia ser feita na parte superior, mais propícia para capacitação, considerando sua grande área útil de escoamento para as canaletas, que concentraria a água, levando-as até os recipientes de armazenamento. Evidentemente, deve-se levar em consideração o conceito paisagismo e arquitetônico do céu, conforme elaborado pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Tratando-se de um elemento para conscientização, a construção optaria por ser composta de itens simples e facilmente encontrados no comércio de materiais de construção. Portanto, de fácil acesso a qualquer pessoa que quisesse construí-lo em sua residência. Assim, interligar calhas do telhado às novas tubulações de PVC e armazenagem a água da chuva em reservatórios. Depois, adaptar os canos até um tanque e as descargas para receberem água de chuva e da rede da Sabesp. Essa proposta ela foi muito bem aceita, porém o público-alvo ficou um pouco temeroso com relação aos custos. Eles ainda acreditam que possa ter um custo elevado. Além disso, nas críticas que eles ficaram temerosos para quem vai fazer a manutenção disso, porque não existe uma pessoa para fazer esse serviço. Então, teria que ser ou alguém da terceirizada ou um funcionário público. E aí poderia cair na questão do desvio de função, no qual eles temem. Mas eles gostaram bastante, deram bastante elogios nessa proposta, falaram que vai levar essa proposta para a prefeitura para ver uma possibilidade aí no futuro. Conclusão. Sinto que consegui realizar o estudo sobre o uso do consumo da água no Céu Meninos, criando propostas de soluções para racionalizar o consumo de água potável em 2 propostas que foram aceitas de imediato. Entre elas, o panfleto de conscientização e os redutores de vazão nas torneiras. Ficou ainda mais uma proposta a ser analisada no futuro, que são as mini-cisternas. Foi prazeroso saber que o intuito de assegurar os recursos naturais como patrimônio comum foi alcançado com uma simples mudança na concepção da gestão do Céu Meninos, colaborando para a aplicabilidade das propostas aceitas. Desta forma, é possível concluir que a realização do processo de gerenciamento e educação ambiental pode ser orientado pela participação coletiva, ampliando os conhecimentos em prol de um futuro possível com os devidos recursos naturais preservados, sem desperdício e agora com o conhecimento. Bom, professores, agradeço por terem chegado até o final do meu trabalho de conclusão de curso e a palavra que eu deixo aqui é gratidão. Gratidão a vocês, gratidão aos meus familiares, gratidão à minha família e gratidão a Deus. Até a próxima.